Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa Memória BC numa terça-feira, dia 20 de agosto de 2019, para marcar a história da nossa cidade. E hoje, a convidada especial para a gente conversar um pouco, tem mais de quase 40 anos de Balneário Camboriú, quer dizer, acompanhou todo esse desenvolvimento da nossa cidade, é a senhora Nilceia Barrichello. Prazer tê-la conosco. Tudo bem, Nilceia? Igualmente, Tigrão, tudo bem. A senhora é natural da onde? De Curitibanos. Nasceu em Curitibanos. Nasci em Curitibanos, nasci numa fazenda em Curitibanos. Depois, com 14 anos, eu fui para Curitibano. Daí fui para estudar, né? Até antes, um pouco, que meu pai era fazendeiro. E daí, com 18 anos, para 19 eu casei. Com 19 casou? Daí fui 19 anos. Daí, com 20 anos, tive a primeira filha, que é a Ana Cristina. Depois, em 75, eu tive o Paulo Barrichello. Né? Paulo Napoleão Barrichello. E a Meirellen, daí eu já morava aqui. Já morava no Balneário Camboriú? Eu vim para Balneário com 25 anos, com os 2 filhos, um Fusca. Fusquinha, na época? Um Fusquinha, aqueles que de Curitibanos aqui, de Fusquinha? De Fusquinha. Era uma... Aventura? Uma aventura. Daí o Walter veio trabalhar com o seu Haroldo, de corretor. E não saí mais, e nem pretendo sair, só quando o senhor lá de cima me chamar. Da tua época de fazenda, você nasceu numa fazenda em Curitibanos. Você lembra a família grande? Não, eu lembro muitos bem. Irmãos? Nós éramos em 5. 5. Era para serem 7, mas Sim. 2 irmãs faleceram novinhas, nasceram e faleceram. Perfeito. Eu tive 2 irmãos e nós éramos em 3 irmãs. 3 irmãs. 3 irmãs. Hoje, no total éramos em 5 que ficou. Hoje nós somos em 2. Só As 2. As mais novas que Sim, sobraram. O resto foi já... Minha família faleceu muito cedo. O que você fazia na fazenda, Nilceia? Você lembra? Eu só fazia arte. Só arte? Só arte, É? eu era muito arteira. Arteira? Não, mas tinha as obrigações. Tinha as obrigações? A mãe ensinava a tirar leite, tinha as vaquinhas mais mansas, Sim. a gente ia aprender. Com 7 anos eu gostava de cozinha, Sim. de cozinhar, daí ia para a cozinha. E a mãe fazia, naquela época, Sim. não era como hoje, que era proibido. A gente fazia de tudo. Desde pequenininha, Desde né? pequena, novinha, né, era Nilceia? ensinado, tinha os empregados, Sim, mas a gente tinha nossas tarefas. 5h30 da manhã, tudo fora da cama. Mexia com gado? Meu pai tinha Plantação? gado, suínos, que ele tinha os chiqueirões, tinha ovelha, plantação de trigo, milho, feijão. Poxa, que legal. Ele levava, uma época, mulas para São Paulo, para Ourinhos. Que a gente chamava dos tropeiros? Eram os tropeiros, meu pai fez parte dessa... Viveu essa época, Viveu essa Nilceia? época. Boas recordações dessa Meu época? Deus, Boas como é recordações? bom. Que bom. É? Você morar numa fazenda, se criar lá, é tudo de bom. Sim. Essa gente hoje, eles não conhecem nada. A gente andava a cavalo, Sim. tinha aquelas taipas, fazia corrida em cima das taipas. E eu era muito arteira, não era muito quieta. Mas olha, a minha vida foi muito boa. Tua infância foi abençoada. Meu Deus! Meus netos não aproveitam um terço, apesar que eles procuram levar, que são coisas diferentes. Que os passeios da gente era sair de uma fazenda, ia de carroça, Sim. para fazer visita nos outros. Você ia fazer um batizado, onde tinha uma igreja. Até na fazenda que eu nasci, daí com 1 ano o meu pai comprou a fazenda, ela era só alugada. Arrendada a Depois fazenda. Meu pai, arrendada. Daí depois ele comprou
E de lá, daí ele vendeu, eu tinha uns 14, 15 anos por aí. Daí ficamos em Curitibanos. Até uma época, eles queriam que eu fosse estudar em Lages, tinha que ficar no Colégio das Freiras. Eu digo, não vou ficar aí, porque se eu ficar aí, eu Curitibanos tinha colégio de freira? Tinha colégio de freira, mas lá Mas não tu falou tinha... não, né? Não. Freira não, né? Não, mas eu estudava no Colégio das Freiras. Estudava no Colégio das Freiras. das Freiras. Só que era para ir para o internato em Lages. Disse para o meu pai, ó, não me leve para lá, porque eu não vou ficar lá. Tu não queria ser interna? Não, eu não queria ser interna. Sim. Ser habituado numa liberdade. Sim. E daí você ficar fechado, não, digo, não vai dar para mim ficar lá. Daí ele acabou, não. A convivência com a família lá em Curitibanos era... Muito boa. Era muito boa, Muito boa. As Claro, irmãs, que as família irmãs, sabe sim, como é que normal, é, né? normal. Isso aí sempre tem seus... Mas era assim muito... E por parte da minha mãe, Sim. a família é muito unida. Geralmente as famílias são mais unidas na época também, né? Minha mãe eram 11 mulheres e 5 homens, eram 16 irmãos. Até tem um que mexe com... Não sei, o Roberto Amaral. Sim, meu primo. Sim, sim. E a mãe dele é a irmã da minha mãe. São parentes, então, Roberto são Amaral. Os primos. E hoje tem famílias, ainda famílias em Curitiba? Tenho, Tem família? ainda hoje eu estou com uma prima aí que... Sim. E daí tem sobrinhos, e os amigos que a gente tem gente da política, lá que são... Curitibanos era assim, era um circo, quase todo mundo eram parentes. Sim. Era uma cidade pequena. Era uma cidade pequena e na época era... E a gente considerava mesmo, podia ser primo segundo. Sim. Você tinha aquele hábito de... É verdade. Lucéia, você estudou em Curitibanos? Estudei em Curitibanos, só lá. Daí eu vim para cá, só. Mas eu não era muito dada ao, como disse o outro, ao estudo. Eu ia muito, eu só fazia confusão no colégio. Isso é. Daí eu fui para o ginásio, saí do Colégio das Freiras. Sim. Eu estudei até a terceira do ginásio. Terceira do ginásio. Terceira do ginásio. Agora, fazendo a tua fase da infância belíssima em Curitibanos, segundo você, né? E a gente sabe disso, olhar para ti, teu olhar, a gente sabe que realmente foi uma infância fantástica. Como é que, aí disse para mim, você pegou um Fusca, né, com a família, como é que surgiu Balneário Camboriú na tua vida? Olha, no início, que o Walter trouxe um primo dele, que era de Caçador, sim, para vir comprar um apartamento com o seu Haroldo Schultz. E daí veio, o seu Haroldo já deu a comida, esse primo dele, Dirceu de Boni, já falou para ele, olha, eu quero esse aqui que me trouxe, que indicou, tal, e ele... Daí começou, isso era mês de julho de 72. 72. Daí ele veio para cá, e os final de semana para lá, e em outubro, daí que a gente veio morar aqui. Walter Barrichello, né? A gente está gravando essa matéria especial, vou repetir, no dia 20 de agosto de 2019, uma terça-feira, com a senhora Nilceia Barrichello. A gente faz um pequeno parênteses, porque Walter Barrichello era o esposo da dona Nilceia. E eu posso dizer aqui, até com emoção, quem é nessa cidade que não conheceu Walter Barrichello? E o seu Haroldo, que a dona Nilceia está comentando, na época, eu tive a felicidade também de conhecê-lo, acho que a maior construtora... Era ele? Não tinha? H. Schultz, Haroldo Schultz. E o seu Walter. Então, o Walter começou com o seu Haroldo. Com o seu Haroldo. Olha, eu tinha assim um apreço pelo seu Haroldo, porque aonde tem teu ganha-pão, você tem... Eu tinha um respeito muito grande. Até quando eu o conheci, ele veio à procura do Walter e veio aquele alemãozinho, que ele era franzininho, né? Verdade. E eu quando olhei... Simples. Humilde. Eu digo, meu Deus, mas esse aí é o Haroldo? Pensei cá com meus botões. Dono dessa construtora? Seu Haroldo. Verdade. E o Walter veio de Curitibanos, a família veio de Curitibanos para Balneário Camboriú, através de um amigo, então.
Esse primo dele. O primo dele. Primo dele. A gente vinha para temporada, com os pais deles. Já passava? Já. O Walter era da região também? Caçador. Caçador. Caçador ele era. E ele veio de lá para Curitibanos, até veio para estudar, que os pais moravam na Encruzilhada. Encruzilhada. Tá? E na encruzilhada, ali naquela encruzilhada, você conheceu o Walter? Não, eu conheci no colégio. No colégio? No colégio. Até tem uma história. Chegou lá, meninada, ele era um moço bonito, o Walter era um homem muito bonito. Meninada, tudo, ai, porque não sei o quê. Daí eu disse para elas, fiz uma aposta, digo, ó, domingo eu vou estar com ele no matinê, que a gente ia pro matinê. Ia pro matinê na época, certo. E ele pegava o ônibus para ir embora. Na frente, depois meu pai que tinha um posto de gasolina lá, e ele ia pegava carona, na verdade. Certo. E daí eu comecei a ir na casa da minha irmã morava lá no posto, e meu pai depois acabou percebendo, porque ele ficava lá olhando para cima. E tinha mais que uma simples carona. Era mais que... E a gente ia a pé até lá, né? Certo. E ele de lá pegava o ônibus e ia embora. E assim que começou. Começou o namoro? Começou o namoro. Quantos anos de casado, não sei? Assim? Se ele fosse vivo, seria vivo assim... Hoje. Nós casamos em 66. 66. Aí o Walter veio para trazer um comprador com o seu Aru. E aí começou o Balneário Camboriú na história da vida de vocês. Aqui acabava a temporada, era um marasmo total Camboriú. Isso é verdade que eu conheci Balneário Camboriú também há muito tempo, né? Mas a gente dizia assim, ó, Balneário Camboriú você trabalhava 3 meses. Depois era parado. E descansava 9 meses. Era verdade essa época? Era verdade, era sossegado. Porque o movimento que tinha era dos próprios moradores. O que você lembra da época de Balneário Camboriú? Já que nós estamos contando a história da cidade. Tinha em diversão, tinha o restaurante da Dona Tuts. Sim. Ali, no Mariluz, né? Mariluz, famoso Mariluz. Famoso Mariluz, que era uma coisa que marcou. Daí tinha o Baturité. Sim. Tinha o rancho, que era tudo de chão batido. E depois tinha mais... Lembra daquele snack bar lá embaixo? Que era dessa época. Tinha uma boate na Brasil, que ela era toda de tijolinho, à vista. Sim. Que era do marido... Ai, como é que era o nome? Que foi o dono do Baturité, Nossa, agora não me vem o nome dele. Era o seu Dimas, não? Da nossa época, do Dimas, né? Na época do Dimas. E lojas? Olha, loja roupas, tinha... enfim... Não, lojas tinha a loja que era da mãe do Ademar, lembra ali no centro? Sim, no centro. Que daí eles que cuidavam ali. E Dona Mush? Da Dona Mush, que era a melhor loja que tinha aqui. Porque daqui você dependia muito de Itajaí, porque na verdade quando acabava a temporada, aqui morria. Tinha um mercado, daí tinha o Empório, que era do Arno e daquele outro alemãozinho. Empório era famoso, né? Ele era gente muito boa. Eu acho que ainda tá vivo, o Arno ainda tá. Tá vivendo no seu Arno. E daí tinha como é que era o nome do alemãozinho, que era sócio dele, os dois eram sócios. Eu não me lembro. Eles vendiam gás, tinha carne, tinha de tudo. Tudo naquele empório, né? Tudo naquele empório. Perfeito. E de loja mais assim que tinha. E daí o pessoal vinha, colocava e depois ia embora. De lojas grandes que tinha. Tinha o mercado do Isandre, que era ali no centro. E de mercado naquela época era só isso. Só isso. E a praia, como é que era? Você A lembra? praia era Atlântica, não? Era uma tranquilidade. Aquilo ali tinha, lá nas pontas ainda tinha, acho que até a Roseta. Sim, tinha muita Roseta. Tinha a Roseta na praia. Você achava era cheio de conchinha na praia. Você ia de ponta a ponta. O Marambá ainda não estava pronto. Na época ainda não? Não, eu lembro que eu tinha... Quando eu comecei a vir para cá, eu tinha a Cristina, acho que ela era bem neném, acho que ia ter uns 3, 4 meses,
Eu tirei foto dela lá na frente do Marambaí, que Na ainda não construção. estava pronto, em construção. Isso aí, e a praia, a nossa avenida, a nossa orla marítima, na época, a nossa Atlântica, o pessoal vinha no final de Vinha semana ali, ou não? ficava, vinha muita gente, fazia um piquenique Sim. ali. A gente andava de... Não, isso foi antes. Sim. Que a gente andava naqueles barcos de... Que eles pegavam para peixe... barco pesqueiro, desses Sim. de madeira. As canoas, aquelas As canoas. bandeirinhas. Uma vez a gente pegou em 9 dentro de uma canoa daquela, para ir lá na ilha. Sei. A canoa pifou o motor. E o cara dizia para nós assim, ó, aqui só vai escapar quem souber nadar. Quem não souber, Quem não souber nadar até a praia, da ilha até na praia, não vai. Eu lembro que estava eu, o Walter, a irmã do Walter, que era tudo solteiro. tudo Tinha a solteiro, né? mulher do Alvadir, de Domênico, lembra? De Domênico. Que ela é a minha Sim, prima. de Domênico. A Celi. E eu acho que estava o Alvadir, mas era bem doido da cabeça. Nilceia, e depois, vieram para cá, primeiro apartamento que o Walter vendeu. Foi e aí, esse. você lembra ainda desse primeiro apartamento, Nilceia? Ou tá Esse difícil? apartamento, se eu não me engano, era... Prédio quase não tinha na época, Não, Nilceia? era tudo prédios menores, Menorzinhos, apartamentos. Eu não... Não, mas não foi ali no Imperador, não foi. E daí, Nilceia? Qual Ali foi a ele começou, sequência? foi o Aí primeiro. começou com o seu Haroldo, daí, Começou com o como seu corretor. Haroldo. Não, e ele continuou anos com o seu Haroldo. Continua tempo, eu Depois, lembro do Walter com o daí seu Haroldo, ele hein? tinha, não sei se você conheceu, o Joel Pereira, que era até compadre da Lembro do gente. seu Joel. Que eles eram o Joel, Lembro. o Walter, tinha um outro que era de Itajaí. Como é que era o nome dele, meu Deus? É tanta coisa que você acaba... É a história da vida né? da gente, né? Não consigo lembrar do nome dele agora, esqueci, o homem está dormindo bem. Também já é falecido. Eles depois viraram chefe de venda. Porque o Chefe de Walter venda. era um excelente vendedor. Quem conheceu o Walter, realmente ele tinha uma facilidade de comunicação, era um cidadão muito querido, vamos dizer assim. Ele era assim, Não uma tem quem pessoa não que se gostasse dava, dele. não tinha... Outra coisa, ele tinha um humor realmente, o humor era aquele humor mesmo dele, né? Era. Ele era assim, tinha as suas coisinhas dele, mas ele tinha um humor muito grande. Tinha um bom humor, o Walter, né? E aí ele começou a montar os Daí próprios começou, negócios. deixa eu ver que ano que ele começou o primeiro prédiozinho ali na Brasil, ainda tem lá. Construiu um de 2 ou 3 andares, porque ele vendia tanto, Sim. vendia muito. Em 73, ele comprou uma casa que era lá do lado daquele restaurante que era a casa do João Goulart, lembra? Sim, do lado, sim. que hoje é da Embraer, aquele terreno. Aquela casa foi da gente. Da Isso ele sereia, comprou. Não sei o que da sereia ali. O Recanto da Sereia ali, tá? Lago da Sereia. Lago da Sereia. Lago da Sereia. Tá. Época do Lelo, aquele pessoal Isso, todo. era daquele pessoal ali. Que Cara, a gente conhecia tudo. E ele comprou ali a gente morou 5 anos. Na primeira ano a gente veio para cá, na casa dos pais dele, na 2700. Sim. Daí a gente mudou para uma casa de um tio meu que ele tinha, que era melhor, na 2700. Dali ele comprou a casa, a gente mudou em março de 73 para lá, para essa Perfeito. casa que ele comprou. E como é que surgiu São Rafael Empreendimentos Imobiliários? Eu também estou bom de memória, não sei. Tá ótimo. Estou bem de memória, hein? Olha, isso aí eu não sei. Tu Eu não acho lembra? que ele tirou isso aí Ah, de algum hotel. porque eu tinha curiosidade de saber. Olha, eu não lembro, É? mas eu acho que foi. Aí o Walter montou, vocês montaram a construtora. Ele montou a construtora, porque nós tivemos Sim. o primeiro escritório foi na Central, ali, Na Avenida Central. na Avenida Central. Daí depois, em que ano que a gente comprou um prédiozinho ali, que nem é mais nosso agora. Daí ele colocou embaixo do Dom João Motos. Olha, Lembro, na Central, embaixo ali. a gente mandou, fomos para Curitiba, pegamos um decorador lá, veio, montou, ficou um escritório super Sim. bonito o escritório. Depois dali, a gente... Antes era numa lojinha
do lado da loja da Dona Mush. Bem na central. Bem na central. Era pequenininho, tá? Era de vendas ali. Daí depois esse outro ali, daí já era da gente, não tinha nada a ver com o seu Haroldo. Daí colocou no São Francisco, sabe ali o Lembro, São prédio Francisco, ali. lembro. Depois ele colocou lá na 1500, que daí... Na Brasil com a 1500, bem na Isso esquina ali, ali, né? que aquele prédio ali, teu nome é Ana Cristina. Ana Cristina, homenagem à Cristina? A Cristina. Daí tem o da Marielle, que é na outra esquina, a Mari. Daí tem o Paulo. Daí tem o Thomas, que é o neto, fica na rua de trás. Daí tem um que tem meu nome, meu Nilceia ali. E bacana. Tem um na outra esquina, da 1400, que é em homenagem à Marjorie, a primeira neta. Que é a filha da Ana Cristina. Eu queria exatamente nesse sentido. Bom, eu conheço um pouco da história por meu orgulho, né? São Rafael é empreendimento imobiliário. Você mexesse também com agência de turismo, não foi? Sim, não? Tivemos. Vocês expandiram também os negócios, né? Não, foi expandido. A gente colocou, antes da agência, não, já tinha agência. A gente mexeu com loja para a Cristina começar a trabalhar. Nós tivemos uma na 1500, na esquina, bem na esquina ali onde que tem o edifício Marielle. Sim. Tá? Depois a gente passou, que daí ele vendeu a loja, sim. Daí a gente passou para outra esquina na 1400 que ele construiu aquele prédio. Depois a gente colocou lá nesse prédiozinho que a gente comprou, que era de um... Lembra daquele senhor que era... Ele era... Como é que era o nome dele, meu Deus? Mexia com imóveis? Não, acho que ele não mexia, ele morava em cima nesse prédio. Ele era a pracinha de guerra do... Até tem família dele. Eu tenho uma vaga lembrança dele, tá. Mas eu e era em não cima. lembro Daí, o nome. o Walter Mas eu sei comprou, que é. até teve meio complicado, a gente teve que depositar o dinheiro em juízo, porque ele queria ter comprado, e a senhora que chamava-se Dona... Acho que era Lili, o nome que a gente comprou, e ela adorou o Walter, que as velhinhas gostavam. Gostavam do Walter. E ele... Walter era uma figura. Era uma peça, né? Uma peça. E ali comprou isso ali, depois continuou, daí depois no último, ele teve muita fez sociedade com o nome dele, com aquele Rossi, com o outro argentino que era amiga do Rossi, Basualdo. Basualdo Rossi. Isso. Seu Basualdo conhecia, seu Basualdo. Tá, seu Basualdo, e tinha o outro que era... Isso. Que acho que era... Não sei se era irmão dele. E Nilceia, nisso tudo, lembrando um pouquinho a tua memória, enfim, desde que você chegou de Curitibanos, quando você chegou aqui, você também é uma expansiva, de bom humor, a gente sabe disso. Você imaginava, por exemplo, que daquela Balneário Camboriú que tu conheceste quando tu chegou Nunca aqui, imaginei. Tu imaginava isso tudo hoje, essa Não. cidade? O que Balneário Camboriú representa para ti, Nilceia? Meu Deus, ela em Balneário Camboriú, em 10 anos, ela foi assim, ó, ela expandiu o bar. Eu nunca vi crescer tão rápido. Você não imaginava isso? Nunca, não achei que ia ser. Se a gente soubesse isso... Tá. Tinha comprado mais uns terreninhos de frente pro mar? Olha, quanto terreno. Ah, mas isso é... Tá cheio de roseta, tá cheio aí, quem é que vai querer comprar? Verdade. É como a Praia Brava. É verdade. Né, que começou ali. Imaginava, E hoje o valor que tem aquilo ali, não é verdade. né? Agora, igual isso aqui não tem. Não? Não. Você é apaixonada por essa cidade? Eu sou apaixonada por Balneário. Quando você vai para Curitiba, dá vontade de voltar, de repente, não? Meu Deus. Não. Lá você vai porque tem vínculo, mas se não, tem a família, ainda tem. Mas se não, vem para cá. Mas não tem. Quando você começa, passa de Rio do Sul ali, você já diz, meu Deus, que coisa Chega boa. a Balneário. Chegando em Balneário. Eu sei. Como você vai... É verdade. E a família, sério? A tua família? A minha família? A tua família. Walter, as meninas. Estão tudo bem dentro, tirando essa crise doida aí, mas estão tudo bem. Cada um dentro do seu trabalho, né?
Porque com essa crise aí que, É difícil, né? que nossos amiguinhos lá fizeram, não está muito fácil. Passaram a mão, mas elas, porque com o pai vivo era uma coisa. Era um esteio, né? Na verdade, Não, né? daí era porque ele era um cara virador. Sim. Só que depois ele já começou a ficar doente, daí ele já não conseguiu mais terminar aquele prédio lá, sabe a história. E ali ele já A política também passou na tua vida, né? eu gosto de política. Gosta de política? Eu gosto. Meu pai era político. Esses políticos aí, governador, coisa, tudo eu conhecia lá. Então já veio de berço. Do já. tempo dos Bornhausen, meu Deus, meu pai era da extinta UDN. UDN. Não, do tempo que UDN. se fazia roupa. Meu pai era doente por político. Tempo que não se misturava, né? Não, UDN, era UDN. UDN. Eu tinha meus parentes que eram do PSD. PSD, menino, PSD. Quando chegava na época de política, Não tinha, né? Isso aí. mas eu ia, porque eu sempre fui muito decidida. Então por isso que eu sempre ia tinha lá essa com meus curiosidade, parentes. meu. Porque você foi candidato a vereador, assumiu a Câmara de Vereador de Balneário Camboriú. Mas Então você por gosta tempo. da política? Eu gosto. É uma coisa... A política é uma bebida, né? Quanto mais você... Quando chega a época, apesar de que hoje eu acho assim mais... Tá mais complicado, né? Porque na época aquela que eu era criança quando meu pai foi também candidato a vereador em Curitibanos. É que na realidade a gente sempre diz assim, né? Principalmente quem trabalha na área de imprensa, a política está na vida da gente, está no dia a dia. No dia a dia, tá porque em tudo casa, que você tá faz no trabalho. é política, né? O que é ruim, infelizmente, é a politicagem, né? Não, Certo. quando vira Isso para que é ruim, politicagem... né? É verdade. E daí foi. E a experiência foi boa na época de vereadora? Até foi. Algumas coisas eu achei não. Achei Sim. que era uma coisa e não. Depois é outra. É outra, que até no entanto, que daí também não. Eu, quando chega as épocas de campanha, porque a Cristina está sempre, né? A Cristina. E a Cristina, então a Cristina já veio da época do vô, então. A questão do gosto pela política. E o lado do pai dela também, eles eram. Também gostavam de política. Também gostavam. Também gostavam. Então, dos dois lados, não tem. Eu me lembro que na época da campanha da Cristina você sempre estava engajada. Não, eu toda vez que. Tem agora com o nosso atual prefeito. Sim. Também eu ia para as ruas para pedir voto, porque eu conheço muita gente. Sim. Então a gente. Você tem muita amizade, não sei? Tem. É? Eu tenho amizade com pessoas da minha faixa etária, com jovens, com tudo um pouco. Eu tenho uma facilidade grande de. É que nós, na realidade, às vezes as pessoas, os mais jovens, não entendem isso, né? É que nós somos jovens há muito tempo, né? Não sei. Exatamente. É por isso, né? Mas sabe que, Tigrão, que eu vou te dizer uma coisa. O que importa é a tua cabeça. Tua cabeça, Se né? você tem uma cabeça jovem, você não se sente. Meus filhos chamam, ô véia. Digo, ó, véia trapo. Eu digo para eles. A idade não quer dizer nada. Você está bem com os filhos, não sei? Me dou. Todos os três? Todos os três. As duas meninas e o menino Não, que me você dou gosta bem. de brincar? A gente se dá bem. Você foi uma boa mãe? Olha, ensina, eu não me ensinou. arrependo de nada que eu fiz. Isso é importante. Agora, não me arrependo de nada que eu Ótimo, fiz. isso é importante. Certo? Você sempre participou. Né, eu sempre participei quando eles estavam no colégio, era tudo que eu podia fazer. Eu gostava de arrumá-las bem. Você sabe que passou batido por mim aqui, que nós conversamos antes de fazer a gravação. Você já é bisavó já? Bisavó. Como é que é ser? Alguma diferença para mim? Mãe, avó e bisavó. Você consegue definir, não? Dá para você definir, porque mãe tem que cobrar mais dos filhos. Os netos, você já está com a tua vida mansa, não tem tanta preocupação, você curte mais. Sim. Né? E bisneto, Sim. olha, isso aí não é, eu digo assim, ó, isso foi a coisa melhor na minha vida, esses dois bisnetos. Sabe, que eles que ajudam a você ter ânimo para você viver mais. Porque você brinca, eu cuido dos bisnetos, ainda vou. Semana passada ainda estava lá na casa da neta. O marido viaja, eu vou para lá para cuidar, porque a Cristina trabalha, não pode, né? Fica lá. E eu vou para lá. E tem um alemãozinho que é muito fofinho. Mas eu digo para ele, esse alemãozinho é nazistinha. Ele só fica no colo. Mas é uns bonecos.
Como é que é o teu dia a dia? O que você faz, de repente? Olha, até que ultimamente a função é só os bisnetos. Só de neta, bisavó? Bisavó. Daí uma filha, mãe, vem fazer uma sopa aqui, eu cozinho Eu sei que relativamente você cozinha muito bem. Daí então nós chamamos, vai. A Cristina é que nós temos um pouquinho, sim, mais uma guerrinha, foi a primeira. A Cris é verdade. Então, dessa semana ela estava, claro, a mãe estava doente, mas eu estava em Florianópolis para visitar uma prima lá, e daí acho que ela precisou, estava doente. E a mamãe não estava. Claro, a mãe só existe o Paulo, porque entre filhos se sabe que tem. Só tens um, né? Só filho, né? Só um filho. Só um filho, então, as duas... Tem ciúme. Tem ciúme. Nilceia Barrichello, a gente tinha conversa aqui para mais uns 2, 3, uns 10 programas, para conhecer um pouco da tua história, conhecer um pouco da tua análise com relação ao nosso Balneário Camboriú. Infelizmente, nós somos sempre, como eu digo, regidos pelo tempo. Queria te agradecer pela sua participação nesse programa, repito, que nós gravamos no dia 20 de agosto de 2019. Vai ficar para o futuro, para a gente registrar Memória BC. Que prazer te rever. Igualmente, Deus te abençoe e saúde, tá? Eu fiquei lisonjeada com o convite, né? Que a gente mora aqui, fez parte da história, das políticas, que a gente sempre trabalhou aqui, conheci o Walter. O Walter era... Até essa semana eu estava falando, esses governadores aí do estado, tudo vinha para minha casa. Eu sei. Sabe que lá era o reduto da casa. Mas foi muito bom. Todos esses anos aí, tirando umas dificuldadezinhas daqui e dali, mas, olha, Balneário Camboriú, para mim, mora no meu coração. Obrigado, Nilceia. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse foi o Memória BC deste dia 20 de agosto de 2019 e a entrevistada foi a senhora Nilceia Barrichello. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.